Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez comentando aí sobre o filme de Sword Art Online Progressive, que era muito aguardado aí pelos fãs da série, e recomeça a história do zero. Então mesmo quem não sabia nada da história, pode assistir esse filme sem problema algum. Vai estar toda a parte inicial ali, só que pelo ponto de vista da heroína principal da história, ao invés do protagonista masculino, que tá no filme também, mas só ganha destaque depois da metade do filme. E bom, esse filme aí tá muito bonito, bem animado, tem uma sequência de ação muito legais. Você aprende muito mais sobre a Asuna também, já que o filme tá do ponto de vista dela, diferente da série original, o anime de 2012, que era do ponto de vista do protagonista masculino, só que é quase a mesma coisa que a gente viu lá, só que por outro ponto de vista. E bom, eu achei o filme legal, mas ao mesmo tempo eu acho ele um baita tiro no pé. Podiam ter feito um negócio tão mais legal com esse filme, se tivessem uma outra abordagem. E eu fiquei imaginando isso um tempão, achando que seria uma ideia brilhante, seria legal pra caramba. E seria melhor ainda como série de TV. E aí saiu o anúncio, vamos fazer em formato de filme. Eu já fiquei... Eita! Eu me conformei, não achei a melhor ideia do mundo, mas me conformei, achando que eles iam fazer um determinado negócio. Só que eles fizeram um outro completamente diferente, que, de novo, é um tiro no pé. Olha, vocês vão entender quando eu explicar aqui do que exatamente eu tô falando, do que eu achei que eles iriam fazer, o do porquê. No caso, esse filme aí podia ter sido muito mais legal do que acabou sendo. E se você gostou do filme, não tem problema, mas quando eu explicar o que eu pensava que iria ser, você vai entender porque eu fiquei meio decepcionado com ele. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, eu adoro Sword Art Online Progressive. Inclusive tenho o mangá de Sword Art Online Progressive, que é do ponto de vista da Asuna. Foi uma ideia aí que o mangaka teve. No caso, Progressive já é um pouco mais focado na Asuna, mas não do ponto de vista dela. O ponto de vista, no caso de Progressive, é mais focado no protagonista, em comparação ao mangá, que ficou tudo praticamente do ponto de vista da Asuna. Mas o mangá é muito legal, é super divertido. O mangaka, inclusive, altera um pouco a personalidade do protagonista, que é o Kirito. Ele fica muito mais safo, tem umas tiradas muito engraçadas. Nada a ver com o filme. É onde ele é mega envergonhado e tal, bem retraído. Tudo bem que ele é meio antissocial mesmo. Mas eu gostei muito mais da versão do mangá, onde alteraram um pouco a personalidade dele e ficou muito mais carismático. E as interações dele com a Asuna, meu Deus, era de chorar de rir. Já no filme mesmo não é tão engraçado. Então eu gosto muito mais da versão em mangá que fizeram aí de Progressive, inclusive tá vendo no Brasil. Eu gostei tanto, na verdade, dessa versão em mangá, que eu tinha elas em inglês. Tenho, na verdade, ainda as versões em inglês, porque não tinha no Brasil. Só agora, recentemente, que anunciaram que começou a sair. Eu não sou muito fã da editora, inclusive, que tá lançando, mas é melhor que nada, né? Porque senão a única opção é não comprar. E eu gosto muito da obra, principalmente desse mangá. Então a única forma de apoiar o autor é comprando ele. Então fica aí, já de antemão, eu acho a versão em mangá melhor que o filme. No caso, não tem essa personagem original que inventaram e tal lá. A história flui mais rápido e, no caso, tem muito mais interação do Kirito e da Asuna. As interações são muito mais divertidas em comparação, no caso, a animação. E o desenhista é muito bom nas lutas também. Então eu acho esse mangá aí sensacional. Recomendo de olhos fechados ele, com certeza. Quem tiver interesse em comprar, tem um link pra isso na descrição do vídeo. E sim, tá em português, obviamente. Dito isso, esse filme aí é basicamente o início de Sword Art Online, só que ao invés do ponto de vista do protagonista, que a gente tem no anime de 2012, a gente vai pro ponto de vista da heroína principal, a Asuna. E mostra as problemas que ela tem com os pais, mostra uma colega que ela tinha na sala e tal, que não é citada no material original, inventaram essa personagem, tentaram encaixar ela ali, no caso, de forma a não destoar tanto dos caminhos da história. Acabou indo por um caminho que é praticamente idêntico ao que foi na série de TV. Quem viu os 2 primeiros episódios da série de TV, inclusive, meio que viu tudo que acontece de mais relevante nesse filme. Então, pra dar mais conteúdo, eles inventaram aquela personagem original. E eu achei uma péssima ideia, e vocês vão entender por que mais à frente. Eles podiam ter, ao invés disso, seguido um pouco mais com a história e mostrado uma outra parte muito legal. No caso, quem comprar esse mangá de Progressive vai entender o que eu tô falando. Principalmente se chegar até o volume 4. Tem um fechamento ali que é muito legal, tem um desenvolvimento pra Asuna e tudo mais. Então, eu achei meio que um desperdício não terem chegado lá. Mas o ponto é que a história começa aí, a Asuna, no caso, tem problema com os pais, principalmente a mãe dela, mais especificamente, que cobra pra caramba dela, não importa o que ela faça, a mãe dela quer mais, ela não pé no saco, a mãe dela é um bicho muito nojento. Tem um desenvolvimento em cima dela e tal, depois mais à frente na série de TV, num arco aí, mas a mãe dela é um porre.
O ponto é que a Asuna lá tá meio chateada, tudo mais com a família dela. A amiga dela comenta aí esse negócio de Sword Art Online e ela acaba entrando no jogo, usando o capacete de realidade virtual do irmão dela, que gosta muito de jogos. Então ela entra aí nesse mundo e acaba presa nele, porque é a mesma coisa que aconteceu na série de TV. No caso, o criador planejou isso desde o começo, deixa as pessoas entrarem lá e aí trava todo mundo lá dentro pra virar meio que um mundo de verdade. Onde, inclusive, se você morrer, você morre no mundo real. Na verdade, é o maior atrativo do Sword Art Online, porque, no caso, dá uma tensão muito grande. Não tem esse negócio, morro, respawn, faz tudo de novo. Não, morreu já era. Então essa é uma parte que eu acho bem bacana. Alguns vão me chamar de doido por isso, mas o ponto é que gera tensão na história. Então deixa a história mais instigante e interessante. No caso, ninguém ficaria desesperado ali com a quase morte da Asuna se ela pudesse respawnar em algum lugar. Então, como é morte pra valer se ela morrer aí, a tensão é 10 mil vezes maior. Foi um diferencial muito grande da história na época. E, bom, vai seguindo aí, a Asuna tentando se adaptar a esse mundo. Essa amiga dela acaba ajudando ela, já que ela tá perdidaça, ela não é boa em jogos. Mas ela vai se adaptando rápido até. Principalmente por ser realidade virtual e, no caso, ela poder usar meio que o próprio corpo, em tese, né? Já que ela tá usando nem a mente dela pra se mexer lá dentro, mas ela sente como se fosse o próprio corpo dela. Então a gente aprende mais sobre mecânicas e tal, um pouco mais de informações sobre esse mundo aí. Mas o ponto é que a Asuna lá entra numa situação complicada em determinado momento, cercada por criaturas e tal, cai numa armadilha. E aí a amiga dela tentando voltar pra ela, mas não consegue. E aí ela, já desesperada, achando que a Asuna vai morrer, acaba desistindo de ir até ela e desfaz a party, dando a impressão de que, na verdade, ela abandonou a Asuna pra morrer. Ela meio que fez isso, porque ela achou que não tinha mais chance, a Asuna iria morrer na frente dela lá, e acabar o negócio de vida dela, e ela não queria nem ver isso, por isso ela desfez a party e saiu correndo. Então, foi uma covardice dela, com certeza, mas ela não aguentou. E quem salva a pátria acaba sendo Kirito, no caso, que ajuda ela ali. Aí depois eles se encontram mais e tal, vai tendo mais interação entre eles, ela tá meio, no caso, pra baixo, devido à amiga dela ter abandonado ela. Inclusive, tá praticamente querendo morrer ali, lutando contra as criaturas de forma exagerada. Inclusive, a primeira interação entre eles é engraçada, porque o Kirito vê ela lá, mas não consegue falar direito com ela, fica meio virado, envergonhado. A impressão que dá é que ela é tão bonita que ele não consegue falar direito com ela, ele é meio antissocial e tem problema pra falar com mulheres. Ou talvez uma mulher muito bonita, não dá certeza absoluta, fica só pra gente chutar aí, mas ele tá mega envergonhado, não quer tentando interagir com ela. Depois, quando ela usa um capuz, fica mais fácil pra ele, como ele não vê o rosto dela. Parte final, no caso do filme, é muito parecido com o episódio 2 da série de TV. A Asuna fica loucona lá, quando ele apresenta pra ela o creme do pão, aquele pão horrível lá, que ela não gostava claramente, e melhora pra caramba o pão, ela tem quase um treco lá. Tem a parte do banho também, que ela é obcecada com banhos, e no caso, quando descobriu que tinha, no caso, uma casa aí com banheiro, que era do Kirito lá, o chalé que ele tinha lá no interior, ela ficou loucaça lá e tem uma cena de fanservice com isso. Aproveitam pra gerar uma cena de fanservice. E, bom, depois disso vem a luta. A luta em si tá bem animada, no caso, todas as sequências lá, ficou inclusive bem mais clara comparado à série de TV, onde a luta é mais rushada. Eu gostei mais da luta do filme, ficou muito melhor organizada e tal, melhor explicadas as mecânicas do boss e tudo mais. Então isso eu achei legal. O boss ficou mais legal também, alteraram um pouco ele, a aparência dele, ficou legal a aparência 2.0 que deram pra ele. Então alguns podem encarar, inclusive, esse filme aí como um universo paralelo, onde as coisas acontecem de forma um pouquinho diferente. Vai dar no mesmo lugar no fim das contas, mas acontecem um pouquinho diferente as coisas, comparado ao começo da série de TV. E, bom, durante a luta acontece a mesma coisa, aquele cara acaba morrendo lá, o caso Kirito até vai dar a potion pra ele, mas já era, tipo, ele já morreu, aquilo ali é uma aftermath dele, basicamente, logo antes dele desaparecer. E, bom, o filme mantém esse negócio do Kirito ser muito forte, no começo mostra lá como ele era realmente o beta-tester mais promissor, e depois, nessa parte aí, também comentam que ele é forte pra caramba, ele é habilidoso pra caramba. Então, alguns ficaram com medo disso, que no caso como filme, ia focar na Asuna, podendo deixar o Kirito meio de lado e tal, ele ficar mais fraco, nerfarem ele, não, ele continua muito forte, se destacando pra caramba. A outra lá, que é amiga da Asuna também, no caso, embora comece muito mais forte que ela, no final não parecia mais forte que ela, as duas estavam niveladas até. Na verdade, pelo que citam lá, a Asuna estava até mais forte do que ela já. Mas como um todo, gostei de sequências, ficou bacana a animação, só que eu achei inferior ao filme anterior que teve. E olha que o filme é bem mais antigo. Mas o filme anterior, as sequências tinham uma fotografia muito melhor. E eu achava que destacava muito mais, usava muito mais filtros digitais e tal. Tava muito mais embelezado, no caso comparado a esse filme. Que se vocês notarem, usa muito menos filtros, tá bonita a animação ainda. Mas é um negócio bem mais 2D puro, a impressão que dá, tirando o efeito das armas. Mas lembra muito mais um efeito de 2D mais puro. Inclusive o acabamento dos personagens, se vocês notarem, eu não achei muito bom.
nas partes de ação fica até legal. E tem algumas sequências mais detalhadas aqui e ali. Mas como um todo, se você pegando os frames, observando bem, você vai ver que é bem simplificada. No caso, a animação aí, o design dos personagens a maioria do tempo. E foi um outro designer, não foi o designer da série principal que fez. Então pode ser porque a produção tava rushada, não sei, não dá pra ter certeza. Mas lembrava um anime normal pra TV. Que tem umas ceninhas já são legais aqui e ali. Não lembrava aquele negócio com uma parte visual de filme, realmente, um negócio mais primoroso, bem acabado que o normal. Lembrava só, no caso, um compilado de, no caso, episódios de anime pra TV bem feitinho. Então é um negócio que eu decepcionei bastante, eu esperava muito mais da parte visual desse filme. E só tinha algumas sequências legais aqui ali bem feitas, mas se você pegasse fora dessas partes, era uma animação bem comunzona. Então o outro filme não. Vamos ver o outro filme, que eu acho muito melhor que esse. Ele é mais divertido em geral, ele tem muito mais sequências de ação, ele tem aquele mid-clímax legal pra caramba, ele tem parte dramática, ele tem parte de comédia, ele consegue misturar muito melhor as coisas e tem um final que é muito épico. Isso eu acho bacana também. Além de ter várias sequências de ação bacanas, ele encerra uma sequência mega épica. Então ficou devendo nesse. Esse aí, no caso, nem tem um mid-clímax. O mid-clímax seria a Asuna contra várias criaturas lá, que não é nada demais, não é nada tão grandioso assim. É uma sequência ok. E aí o grande clímax é o final, que é legal, bem animado e tal, mas acaba não empolgando tanto, principalmente porque você já conhece essa luta. Tipo, você já viu ela na série de TV. Aí ficou ela incrementada um pouquinho, mas é isso, é um bando de coisa que você meio que já viu. Então, isso aí já dá uma sensação de que, foi ok. Mas se eu pensar no filme anterior, nossa, ele acaba reduzindo esse filme. Porque o anterior que era original, só que inclusive o autor pegou, ele adicionou várias coisas e tal, e elaborou a história de uma forma que vira um filme meio que faz ligação com a terceira temporada. E ele dá certinho, no caso, o filme entre a segunda e terceira temporada. Faz até uma ponte pra terceira temporada. Então, esse aspecto eu achei bem legal do filme, porque vira um filme meio canônico. E o filme ficou muito legal. A ideia do filme é bacana, as sequências de ação são muito legais, a animação tá linda no filme, e no caso, quase o tempo inteiro, tá bem detalhado, o design tá muito bonito. É um filme muito mais bem acabado do que esse. Aquilo ali parece de verdade um filme, fotografia linda nas cenas, tem várias cenas ali que você fica, nossa, que cena linda! Naquele filme lá do Sword Art Online. Já fiz review dele, com sem spoilers e tal, quem quiser dar uma olhada. Mas é um filme que eu adoro, recomendo demais as pessoas verem, principalmente quem é fã de Sword Art Online, gostou de alguma coisa desse filme, vai ver o outro. Nossa, é tão legal. E em comparação a esse ficou só ok. Aquele filme deu pra ver de boa, foi legalzinho. Melhor definição, legalzinho. Aquele filme que não te pressiona pra caramba e tal, mas não é ruim também. Então, legalzinho seria como eu definiria esse filme de Progressive. Eu esperava muito mais dele. Como assim? Eu esperava ele com a mesma qualidade visual, mesmo nível daquele filme anterior, que foi de anos atrás, vale dizer. Então, em termos de fotografia, efeitos digitais, tal, que eles podem colocar, eles deviam ter aprimorado essa parte digital aí. Então, eles decidiram ir por um caminho mais 2D limpo, puro, talvez para facilitar a produção, já que meter todos aqueles filtros digitais e tal, embelezar a coisa toda, é um negócio que exige tempo também, vale dizer. Então, se a produção tivesse muito rushada, era um negócio que não realmente pouparia tempo. E, bom, fora a parte visual, que eu achei inferior a outro filme, outro ponto foi que eu pensei que essa parte aí, a grande luta desse filme, seria o mid-clímax. Seria o meio do filme. E eles nem estariam mostrando no trailer para surpreender, no caso, o clímax final, que seria do boss do próximo andar. Só que não! Acabou nesse boss mesmo, então foi meio que um negócio que a gente já viu tudo e tal. Aí teve umas novidadezinhas aqui e ali, aprendemos um pouquinho mais sobre a Asuna, mas foi isso. Me lembra mais um OVA, inclusive pela qualidade visual, me lembrou mais um OVA extra, com, no caso, algumas coisinhas da Asuna lá pra você aprender sobre ela, do que realmente um negócio nível filme. E isso me deixou meio decepcionado. Se eles tivessem usado o segundo andar também, porque alguns podem achar, Marco, mas aí é muito volume pra adaptar. Não! Eles usaram só meio volume da Light Novel. Inclusive, botaram essa personagem exatamente pra cobrir espaço, porque se adaptassem certinho aquele meio volume da Light Novel, no caso, eles teriam feito só metade desse filme. No caso, com aquilo ali que tinha. Então, eles podiam perfeitamente ter pego a outra metade do volume 1 da novel, que no caso os volumes 2 e 3, ou 2, 3 e 4 do mangá de Progressive, e no caso ter terminado no boss do segundo andar, que, nossa, seria muito mais legal, ter um desenvolvimento pra Asuna bacana, a luta é legal pra caramba. Então, nossa, teria muito mais interação também entre ele e a Asuna. E é legal porque teria um break. Tem aquele boss lá do primeiro andar, aí depois tem um break lá, vai ter umas lutas aqui e ali e tudo mais, tem um movimento, cenas que ele tem a Asuna, e encerra no boss do segundo andar, que seria novidade pra todo mundo. Então, embora a primeira metade soasse um pouco mais... já vi coisas parecidas e tal na primeira temporada de 2012. A segunda metade não, seria tudo novo. Então... era um negócio que eu tava na expectativa. Tava jurando que eu ia fazer isso, porque botar tudo igual, no caso, ou pelo menos quase igual que a gente já viu na primeira temporada, seria meio que, só isso. Ia ser meio broxante, eu achei.
no caso, se usasse essa estratégia. Então, não vão fazer isso, vão usar também, no caso, o volume 1 inteiro, então vão usar a segunda metade dele, que é o segundo andar. O volume 1 é o único, inclusive, que tem 2 andares, no caso, em um volume só. Os outros volumes da Light Novel de Progressive são geralmente um andar só. Alguns, na verdade, são mais de um volume e um andar, acontece também. Mas o ponto é que, olha, eu tava jurando que eu fazia isso, eu tenho que cortar umas páginas, rushar um pouquinho, sim, não teria problema. Você quer um negócio mais detalhado? Vai pra novel depois, ou vai pro mangá. Eu jurei que eu surpreendi a gente, tava mostrando o boss do segundo andar e não tava mostrando nos trailers pra ter surpresa. Que nada. No caso, a personagem também eu pensei que eu ia matar ela, porque, honestamente, a utilidade dela depois do que aconteceu ali, já que a Asuna, no fim das contas, acaba decidindo ficar ao lado do Kirito. E toda a parte de novo dele se fingindo de mal e tudo mais lá, que ele é um beater e tudo mais, que ele foi um beta tester e blá blá blá. Não vou entrar em detalhes sobre isso de novo aqui. O pessoal tem preconceito com beta testers, eles explicam desde o começo, é um negócio que não exige explicações, fica bem fácil de compreender. Mas ele se faz de mal ali no final, e aí a Asuna entende que ele estava fingindo a coisa toda, exatamente para, no caso, não recair sobre outros beta testers ali, e também a Asuna, que estava, no caso de dupla com ele, a culpa da coisa toda. Que na verdade não tem culpa, é uma banda de maluco ali, falando bobagem, para botar a culpa dos mortos e tal em cima de alguém, que não tem culpa. Então, isso aí ficou bem parecido também, no caso, embora melhor explicado em comparação à série de TV. E aí, no caso, a cena final é maior, no caso, no filme, em comparação à série de TV. E mostra a Asuna indo junto com ele, decidindo, no caso, ficar de dupla com ele ali. E aí eles seguem pra aventura aí no segundo andar. Então, quem quer mais Kirito e Asuna juntos, vai ter aí nesse próximo filme. No caso, essa amiga da Asuna sobreviveu, mas virou uma personagem meio secundária depois, que abandonou ela e tal. A Asuna perdoou ela, aparentemente, mas também não quis voltar a fazer dupla com ela. Preferiu ficar junto do Kirito. Então, meio que deu no mesmo. No fim das contas, seguiu o mesmo rumo. Mesmo adicionando essa personagem no começo, pra dar um apoio moral à Asuna e tal, ajudar ela, ela acabou indo por um caminho similar. Mas eu gostava da versão, no caso do mangá também, onde ela não tem esse apoio, ela se vira sozinha lá, tem os dramas dela também em casa e tal, frequentemente. Tem flashbacks dela lembrando do passado dela e tudo mais. Então, eu prefiro a versão em mangá, onde ela conseguiu, no caso, aprender a se virar sozinha, que com essa amiga dela. No caso, a versão light nova também, no caso. Essa garota aí só existe no filme, vale dizer. Mas acabou não prejudicando muito a história, em geral. Pensei que prejudicaria mais. Mas, de novo, o que me deixou decepcionado de verdade foi terem adaptado só essa metade do volume 1. Até o autor da história tinha noção de que seria uma péssima ideia. Então, ele usou, no caso, metade pro andar 1 e botou já o andar 2 nessa primeira novel, que é um pouquinho maior, até mais grossinho, por causa desse volume que os outros da Light Novel. Mas o ponto é que ele mesmo não tinha noção de que botar tudo que o pessoal já conhece ali não seria uma boa ideia, o pessoal ficaria meio desmotivado. Se ele botasse novidade, o pessoal gostaria muito mais. O filme tinha que seguir a mesma ideia. E se alguns falarem que não daria tempo, esse filme é curto, tem 1h30 só. E boa parte, metade dele é gasto aí junto da Asuna interagindo com essa personagem, que é original. Se tirassem ela, já aceleraria pra caramba o começo. E o protagonista masculino começaria a interagir muito antes com a Asuna. Então, mais ou menos com 1 hora de filme, eles já estariam derrotando aí esse boss do primeiro andar. E aí teria mais ou menos 1 hora de filme pra eles fazerem o segundo andar. Aí teria que rushar algumas coisinhas, e fazendo cortezinhos aqui e ali, mas dava pra adaptar perfeitamente. Ficaria um negócio muito mais impactante. Bota umas 2 horas, 2 horas e 20 de filme e coloca o primeiro e o segundo andar pra ter novidade. A primeira metade você já conhece, mas a segunda metade era tudo novidade. Não é um filme ruim, mas acabou aquele filme ok. E isso também é péssimo, porque menos pessoas vão assistir, obviamente. Muita gente que entra nesse mundo dos animes quer assistir série de TV, e não filme. Se você vai adaptar Progressive, que é basicamente o reboot da série, vai voltar um negócio do zero ali a história, tudo bem que por outro ponto de vista é legal porque dá um senso de novidade, mas beleza. Só que bota em série de TV. Alguns alegaram, mas série de TV só vai ter, no caso, a audiência ali da TV, enquanto o cinema vai ter, no caso, todo mundo que vai ao cinema e tal. Cinema vai ter um público que, às vezes, só vai no cinema ver as coisas, não, geralmente, vê muita série de TV. Pega um público um pouco diferente. Mas, honestamente, não é só TV. Quem argumenta que não, só vai ter público da TV e tal. Que TV é o quê? A gente tá no tempo do streaming. Então, essa série de TV iria passar em tudo que é streaming do Japão. Que, honestamente, hoje em dia, é muito mais importante, até no Japão, do que passar na TV. Ia para um bando de streamings no resto do mundo e ia virar um negócio que ia popularizar muito mais do que filme. O filme fica limitado ao Japão por um tempão, e aí depois começa a ir devagarinho para outras partes do mundo, mesmo que venha para o Brasil, no caso, esse veio, ficou tão limitado que eu não podia assistir na minha cidade, por exemplo. Não passou no cinema daqui. E em várias outras cidades aí, no caso, não passa em muitos cinemas. Então o negócio ainda é bem limitado. E eu não acho uma boa ideia fazer filme de uma série que é basicamente um reboot dela ali, que atrairia todo um público novo que não conhece nada da série. De novo, você pode ver esse filme, caso que ele não conhece nada, porque ele meio que recomeça a série, como eu falei.
Mas ainda assim, eu acho que ficaria um negócio muito mais difundido, o marketing seria muito melhor se eles tivessem feito em formato de série de TV. E no caso não precisaria inventar uma personagem original também para cobrir espaço, porque se só adaptassem, no caso, esse primeiro andar certinho igual a novel, daria um filme de 1 hora aproximadamente. Então, olha, foi uma ideia de jirico esse negócio aí que eles inventaram no filme. Então fazer filme foi uma má ideia, no fim das contas, minha conclusão. Fazer filme foi uma péssima ideia. Poderia dar certo se eles adaptassem 2 andares no filme, dava pra fazer, ficaria muito melhor, teria um clímax bacana no meio, um melhor ainda no final, um desenvolvimento pra Suna, teria tudo, no caso, seria melhor, com certeza, que a versão que eles fizeram aí, só teria que fazer um filme mais longo, que seria bom também. Dá uma sensação desagradável você acabar o filme com 1 hora e meia. Pelo menos 2 horas, 1 hora, 50, vá lá. Eu gosto de filme de mais de 2 horas até. Mas o ponto é que eu achei esse filme um tiro no pé. A equipe ficou inferior realmente à da série principal, eu botei até fé, então podia entregar um negócio legal, mas no fim das contas, minha impressão é que é bem inferior à equipe principal. A gente nota comparando o filme com o filme anterior com esse filme novo aí. Qualquer um, eu recomendo dar uma olhada no filme anterior, pra você ver o quanto ele é superior em vários aspectos. É muito mais divertido em geral também, comparado a esse. Tem bastante participação e tal, muito movimento na trama, sempre alguma coisa acontecendo. Mas bom, gente, é isso. Em geral, um filme legalzinho, mas que fica a sensação que poderia ser um filme muito melhor, com algumas decisões diferentes. E bom, e vocês, concordam comigo, discordam de mim, gostaram do filme? Ou acharam mais ou menos, esperavam mais? Comentem aí, você viu outro filme, comparou também, achou outro filme melhor ou não? Você gostou mais desse, diferente de mim, em comparação ao outro filme? Comenta aí sua opinião. E é isso, gente, fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.